Anteriormente, após Renan e seu grupo salvarem Yuri e o casal de açougueiros, eles distribuíram comida para os aldeões. Yuri também estava ajudando os outros na distribuição, mas Renan arrancou das mãos dela e mandou ela descansar, pois tinha passado por um momento difícil, mas ela pegou de volta e disse: quem precisa descansar é ele, porque todo o corpo dele está cheio de ferimentos. Um de seus homens então o pegou, dizendo que a garota tem razão, então ele deveria descansar um pouco. Depois de um tempo, eles distribuíram todos os grãos aos aldeões. Renan notou Yuri com dor, e disse que ela deveria ter ouvido seu conselho. Ele e seus homens zombam de Yuri, enquanto dizem que ela é uma menina, mas também é ignorantemente forte. E então Abel começou a correr, e chamar o nome de Yuri. Ela o abraçou e começou a chorar, dizendo que achava que ele também havia morrido. Renan fica surpreso, ao vê-la chamando o servo de tio, e o servo se dirige a ela como Yuri, não como senhorita Zoe. Voltando para Dallas e Zoe, ela estava gemendo, ao ver como Dallas apertava seus melões. Ele os estava apertando, enquanto pensava que eram de uma cor bonita e muito saltitante. A voz dela começa a ficar rouca quando ele começa a lambê-los. Ela estava escondendo o rosto, e Dallas percebeu que ela estava mais nervosa do que ele. Ele moveu as mãos dela, e disse que ela era muito bonita. Ele não conseguia acreditar que estava olhando para a flor de sua senhorita, seu precioso lugar. Ele se lembrou do dia em que se separou de sua mãe, e deixou sua cidade natal. Foi a primeira vez que viu uma mulher saindo de casa durante o dia. Quando ela veio correndo, a aparência brilhante e pura da senhorita era como uma jovem fada que desceu do céu até ele. À medida que eles cresciam, seus sentimentos por ela só aumentavam com o tempo, mesmo sabendo que era impossível ter seu amor reconhecido. De volta ao presente, ele olhou para o rosto dela com amor, e disse que um cara insignificante como ele não pode fazer amor com uma senhorita como ela, mas ela segurou o rosto dele, e disse que ele não deveria dizer isso, porque ele é a pessoa mais preciosa para ela. E ela sempre sonhou em fazer isso, o momento em que ela se torna uma só com ele. Como se Dallas estivesse esperando que ela pedisse, ele colocou sua vara em seu buraco, mas era pequeno demais para ele entrar. Ele viu a expressão dela, e percebeu que ela estava com muita dor. Ele perguntou se ela estava bem, ao que ela respondeu que estava, e que ele podia ir devagar. Dallas estava se sentindo excitado, ao esfregar sua Excalibur contra seu lugar privado, e enquanto entrava nela, pensava em cuidar da senhorita Zoe pelo resto de sua vida. Ela então solta um grito, quando Dallas chega até o fim. Ele notou que os gemidos dela estão ficando cada vez mais altos, então ela deve estar se sentindo bem agora. Zoe a princípio pensou que doía tanto, que ela não conseguia pensar em nada, mas está começando a melhorar, e a vara dele era como uma coluna de fogo. Ela olhou para ele, enquanto pensava que Dallas parecia tão feliz por estar com ela. Dallas a pegou no colo, e começou a se mover mais rápido que antes. Zoe estava aproveitando cada momento, enquanto dizia que estava adorando. Ele então a colocou no chão, e começou a fazer com mais força. Ela cerra os dentes, enquanto pensa que não pode voltar a si, e se isso continuar, ela irá desmaiar. Ela então ouviu dizer que acabaria em breve, mas antes que ela pudesse entender o que ele quis dizer com isso, ela ficou coberta com o líquido dele. Enquanto isso, Renan fica sabendo que Yuri não é filha do general, mas sim serva da filha. Ele começa a rir, enquanto diz que não admira que ela possuísse tanta força e imprudência. Yuri perguntou com raiva o que ele quis dizer com isso, e se ele está dizendo que ela não é delicada o suficiente. Mas ele beliscou a bochecha dela, enquanto dizia que é a primeira vez que ele vê uma garota perdida como ela, enquanto ela fingia ser sua mestra. Ele deu um tapinha na cabeça dela, e disse que se não fosse por ela, o jovem açougueiro teria morrido na hora, então essa foi a decisão certa. Ele então elogia o nome dela, dizendo que é tão bonito quanto seu coração. Então, no dia seguinte, o casal de açougueiros decidiu seguir o grupo de Renan até as montanhas. O açougueiro agradeceu a Yuri por tudo que ela fez por ele, e prometeu pagar sua dívida no futuro. Yuri respondeu com um sorriso, que as pessoas que o ajudaram eram do grupo de Renan. Sua esposa e Yuri então se abraçaram, enquanto desejavam o bem uma para a outra. Então, Abel se perguntou, como as duas se tornaram tão amigas em um curto período de tempo. Depois de se despedirem, o casal de açougueiros foi embora. Yuri estava pensando em Renan, e como ele alegou ser seu guarda-costas, e também salvou sua vida na noite passada. Ela estava ficando triste, enquanto se perguntava se eles estavam se separando assim, e ela não conseguiu nem se despedir. Mas então, ela ouviu a voz dele, e percebeu o quanto estava errada. Ele caminhava com Abel, enquanto falava sobre as mulheres de sua região.
Ele diz a Abel para se apressar, pois as 2.000 belezinhas estão esperando por eles. Yuri chegou perto dele, e perguntou por que ele os está acompanhando. Ele respondeu, que é porque ele deveria ser pago, pois arriscou a vida para salvá-la. Ela então ouviu dizer, que teria que receber 5.000 reais que lhe eram devidos. Desta vez ela fica chocada, e diz que não há como uma serva como ela conseguir uma quantia tão grande de dinheiro. Mas Renan respondeu, que ela representaria uma família de cerca de 10.000 domicílios. Então, quando ela receber o dinheiro, ganhando presentes ou joias, será dele. Ela estava olhando para ele com raiva, enquanto ele falava livremente sobre as 2.000 mulheres que iria conhecer. Ela se achou uma idiota, por pensar que um bandido pervertido seria uma boa pessoa, mesmo que por um momento. No início desta manhã, a camarada de Renan perguntou se ele realmente iria com eles. Ele respondeu, que não conseguiu matar o espadachim-chefe na noite passada. Ele perdeu um olho, então deve estar rangendo os dentes por causa disso. Ele disse que é muito perigoso mandá-los sozinhos, então sua companheira sugeriu ir com ele, dizendo, que um homem perverso como ele certamente faria um truque sujo, mas Renan respondeu, que mesmo que ele trouxesse mais alguns guardas, ele sozinho seria o suficiente para lidar com ele. Depois de dizer adeus, ambos foram embora. Enquanto isso, voltando para Dallas, ele pensava no que aconteceu na noite passada. Ele estava com Ian, que lhe disse para ser honesto, e perguntou, quem é a garota que ele vai encontrar à noite? Dallas respondeu, que não tem garota, e ele só acorda no meio da noite porque está com calor. Mas Ian não acreditou, e disse que no começo achou que era Yuri, mas não era. Eles então notaram Ione indo para algum lugar com água, e Ian se ofereceu para ajudá-la. Ele disse que o trabalho de empregada é muito difícil, então ele vai fazer uma massagem nela mais tarde. Dallas olhou para eles, e se perguntou quando esses dois ficaram tão próximos. Ione então se lembrou, que a senhorita Zoe disse a ela para mandar Dallas para sua residência, e assim que ouviu isso, ele felizmente foi encontrá-la, mas então foi parado por alguém. Foi Sion, e ele disse a Dallas que a casa principal não é um lugar onde ele possa simplesmente entrar. Dallas olhou para baixo, e respondeu que foi convocado pela senhorita Zoe. Sion permitiu que ele fosse embora, dizendo que se ele mostrasse a ela um mínimo de desrespeito, ele não o deixaria escapar. Depois de um tempo, Dallas chegou ao quarto de Zoe, ela então abriu a porta e o puxou para dentro. Ela o abraçou, enquanto dizia que sentia falta dele. Ela começa a tirar a roupa dele, e conta que sua irmã foi caçar longe hoje, então ninguém vai atrapalhar eles. Ela o empurrou para baixo e começou a tirar suas roupas, e fica chocada ao ver a vara dele, e pensou que estava escuro na noite passada, então ela não percebeu, mas era grande e dura. Dallas fechou os olhos, enquanto ela brincava com ele. Ele foi incapaz de se controlar, enquanto ela lambia aqui e ali. Ela o viu ficando excitado, e pensou, que se ela fizesse com a boca, ele iria gostar mais. E então ela engole tudo enquanto segura a mão de Dallas. Ele então a empurrou, enquanto dizia, que quase soltou em sua boca. Ele disse que era bom demais, então agora é a vez dele de fazê-la se sentir bem. Ela cobriu os olhos, enquanto ele olhava para seu lugar privado. Ele lentamente removeu a mão dela, enquanto dizia que seu lugar precioso era muito bonito. Ela então o fez parar de lamber, e disse para ele colocar a sua Excalibur. E enquanto Dallas colocava, ela pensou que era diferente de ontem, e ela pode sentir sua Excalibur tão claramente. De repente, ela começou a sentir calor no estômago, então, Dallas disse que ela iria chegar ao paraíso. Ele sorriu, e repetiu que a mandará para o paraíso. Ele então levanta uma das pernas dela, e começa a bater fundo. Seus gemidos estavam ficando mais altos, então Dallas se perguntou se a chuva conseguiria abafar os sons. Ela disse com uma voz emocionante, que era tão bom, o que o deixa feliz. Ela então começou a perder os sentidos, e começou a apertar a espada dele. Dallas estava prestes a chegar lá, mas ela não o deixou ir, então ele terminou dentro dela, e lhe mostrou o paraíso. Ele pediu desculpas a ela por ter feito isso lá dentro, mas ela disse para ele não se preocupar, e disse que hoje é um dia seguro. Ele então enxuga as lágrimas dela, e pergunta se por acaso a machucou. Ela respondeu que era bom, e ter seus fluidos dentro dela faz se perguntar como seria ter seu filho. Ao mesmo tempo, Surin voltou da caça por causa da chuva. Zoe olhou para a espada de Dallas, e se perguntou por que ela ainda está grande e dura. Surin entra, e sente o cheiro de alguma coisa. Ela então lembrou que é o mesmo cheiro daquela noite, o perfume das flores de castanheiro. Ela se perguntou, se Dallas está fazendo isso com Zoe novamente, e decide verificar.
Ela criou um buraco em seu quarto e espiou lá dentro. Seus olhos se arregalaram, depois de vê-los fazendo isso no meio do dia. Ela não conseguiu acreditar, como sua irmã mais nova o estava lambendo como uma cadelinha. Ela estava ajoelhada na frente de Dallas, e parecia que Dallas era o mestre e Zoe era a serva. Ela morde o lábio, enquanto pensa que deveria ser assim, quando um homem e uma mulher se entrelaçam. Mas ela se perguntou, por que seu estômago está tão quente? Ela o viu colocando-o dentro, e sua irmã gritando de dor. No entanto, ela também estava gostando. Ela não podia acreditar nisso, que Zoe permitiu que ele fizesse isso em seu lugar especial, e como ela está fazendo sons como uma gata. As expressões e sons que Zoe estava fazendo a fez se perguntar, como seria estar com um homem. De repente, Surin se assusta, ao ouvir sua mãe perguntar o que ela estava fazendo toda encharcada. Surin sabe que não pode deixar a mãe ver a irmã, então a leva embora, dizendo que precisa conversar. A mãe dela disse que quer ver como está Zoe, mas Surin respondeu que ela está totalmente bem, e não precisa ver como ela está. Sua mãe perguntou para onde ela está levando nessa chuva, mas ela simplesmente a arrastou para longe de lá. Enquanto isso, Dallas estava escondido no quarto de Zoe, e percebeu que elas se foram. Depois de se preparar, ele rapidamente saiu do quarto. Depois que Dallas saiu, Zoe deu um suspiro de alívio, ao pensar que se não fosse por Surin, eles teriam sido pegos com certeza. Mas então ela pensou, desde quando ela os observava. Depois de algum tempo, Surin estava treinando na floresta, enquanto pensava em sua irmã e em Dallas. Ela pensava que Zoe fez tudo o que pôde quando atingiu a maioridade, no entanto, ela é a única que não sabe nada sobre homens. Ela se perguntou se esse é o motivo pelo qual Sion não consegue vê-la como mulher. E então, ela ouviu a voz de Sion, dizendo que a chuva terminou agora, mas ela já está treinando, então ele deveria seguir o exemplo dela. Mas ela respondeu que não está treinando, apenas está frustrada. Então ele perguntou a ela o motivo disso. Ela se sente frustrada porque ele não a vê como mulher, então decide confiar em Dallas. Ela decide usar os truques que aprendeu com ele, mas Sion interpretou mal a expressão dela, e pensou que deveria estar preparado para uma emboscada. Ela então diz a ele para sentar ao lado dela, e ele concorda. Ela se lembrou da primeira lição, que eles deveriam cruzar os braços primeiro, mas quando ela tentou fazer isso, Sion se esquivou, pensando que ela o estava atacando. Ela tentou várias vezes, mas falhou por causa de seus reflexos rápidos. Ela estava ficando frustrada, enquanto pensava o porquê ela não consegue fazer o que eles praticaram. Depois de um tempo, ele elogiou, dizendo que suas habilidades marciais melhoraram muito, enquanto ela pensava em agredir Dallas quando vê-lo novamente. Ela então se levanta, e pergunta a Sion, por que todos os homens gostam de garotas fofas e femininas. Ele respondeu que isso não vale para todos os homens, então ela perguntou, que tipo de mulher ele gosta. Ele então se lembrou de seu passado, de como costumava ir com sua mãe para ajudá-la no trabalho, e de como sua mãe deixou de comer muitas vezes, para que ele e seus irmãos pudessem comer até se fartar. De volta ao presente, ele disse que o corpo de uma mulher é frágil e fraco, mas ele gosta de mulher que é mais forte que qualquer outra e tem um coração caloroso. Ele então dá um tapinha na cabeça dela, enquanto diz que ela é uma pessoa calorosa. Depois que ele saiu, Surin ficou feliz, enquanto progredia um pouco. Enquanto isso, Yuri e seu grupo estavam indo em direção à região de Ikin. Renan estava pensando que se ele continuasse indo em direção ao campo aberto, seria capturado em pouco tempo. Ele então sugeriu ir pelas montanhas, mas Abel respondeu que embora seja mais rápido, o que eles irão fazer se encontrarem um tigre enquanto dormem nas montanhas? Renan diz a ele para não se preocupar, e diz que ele é um bandido, então um gato grande não é nada demais para ele. Os dois então concordaram em atravessar as montanhas, enquanto Yuri pensava se realmente ficaria tudo bem. Depois de um tempo, Renan estava olhando para Yuri, enquanto pensava que embora o caminho seja bastante difícil, ela surpreendentemente os acompanha. Em um momento, Yuri estava prestes a cair em um rio, mas Renan a salvou de cair, mas enquanto ela lhe agradecia, ele escorregou e os dois caíram. Depois de um tempo, ele lhe deu algumas roupas, enquanto dizia que o frio vai começar quando o sol se pôr, então ela deveria vestir isso. Ela diz a ambos para não olharem para ela enquanto estiver se trocando. Renan ainda tentou espiar, mas foi parado por Abel, que lhe disse que ele não pode fazer isso. Yuri se veste, e não consegue acreditar que a roupa era feita de pele de leopardo. Ele a elogiou, dizendo que ela parecia uma bandida, mas isso a deixou com raiva. À noite, Yuri pensava que talvez por estarem nas montanhas os dias ficam muito curtos.
Ela espiou Renan, e descobriu que ele não estava dormindo. Ela se perguntou por que ele está tão quieto, por que o clima parece estranho. Então, na manhã seguinte, na casa do general, Ion estava amaldiçoando Dallas por brincar, já que ele fazia todo o trabalho sozinho. Ele pensou que Dallas estava vagando por aí todas as noites, então está claro que ele está escondendo alguma coisa. Ele então se assusta com Ione, que traz algumas batatas cozidas no vapor para ele, e depois de comer as batatas, Ion de repente agarrou seus melões, o que a surpreendeu. Ele tentou forçá-la, mas ela o empurrou, e fugiu de lá, dizendo que eles não podiam fazer isso ainda. Ion então percebeu que ela não disse não, então se ele fizer isso corretamente, ele terá uma chance. Será que Ion vai conseguir o que ele tanto deseja? Para descobrir o que vai acontecer a seguir, se inscreva no canal, deixe o like, e comente se você quer ver a continuação dessa incrível história.